Olá, amigos. Quarta-feira, 30 de novembro, chegamos aí na leitura 428 do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Estamos na lição 10, no último trimestre do ano, discorrendo sobre vida, morte e eternidade. E o título de hoje é Um Paraíso com Almas Desencarnadas. Embora os protestantes não aceitem o purgatório, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos mortos já estão desfrutando do paraíso na presença de Deus. Mas nós estamos estudando que isso é uma inverdade, amados? Não segundo o que o Adilson pensa, ou o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa, mas fazendo literalmente a leitura da Palavra de Deus. Eu sei que é difícil a gente às vezes mudar o nosso conceito que a gente aprendeu desde pequenininho, mas, no entanto, eu sou uma pessoa que, para a Palavra de Deus, mesmo os conceitos que eu também aprendi de maneira equivocada, eu cedo na hora. É a palavra de Deus que está dizendo. A lição de hoje diz assim, embora os protestantes não aceitem o purgatório, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos já estão desfrutando do paraíso na presença de Deus. Alguns argumentam que essas almas sejam apenas espíritos desencarnados, outros creem que sejam espíritos desencarnados cobertos por um corpo espiritual em glória, ou de glória, Seja qual for o suposto estado metafísico dos mortos-vivos, essas teorias minam a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Por quê? Pensa comigo, amado, medita aqui comigo, amados. Por que haveria ressurreição e juízo, se as almas dos justos já estivessem no paraíso? Apocalipse capítulo 20, verso 12 ao verso 14. Questão número 4. Leia Atos, capítulo 2, versos 29, 34 e 35 e 1 Coríntios, capítulo 15, versos 16 ao 18. Como esses textos lançam luz sobre o estado dos mortos, dos que aguardam a ressurreição. Bom, ensinam que os mortos estão aguardando a volta de Cristo para então serem ressuscitados, e não que já estão no céu. A Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu, porque tem, foram transladados vivos, como no caso de Enoque, em Gênesis 5, 24, de Elias, em 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, e os ressuscitados, como Moisés, em Judas, verso 9, e os ressuscitados com Cristo, em Mateus 27, 51 ao 53, quando Cristo ressuscitou, houve ressurreição. Então, sem ressurreição, ou se não for transladado vivo, não há ninguém lá, amados. Como vimos a alusão das almas debaixo do altar, clamando por Deus e por vingança, no Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, é apenas uma metáfora para que a justiça, e não prova a teoria da imortalidade da alma. Caso contrário, dificilmente pareceria que essas pessoas estivessem desfrutando da recompensa. Por que essa citação? Porque cita lá, que vem lá de cima. Imagina sendo visto seus entes queridos lá de cima. Mas vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Eu acredito que eu escrevi algo a respeito também. A sepultura é um lugar de descanso para os mortos que inconscientemente aguardam a ressurreição, quando a sua existência consciente será restaurada. Os mortos, mesmo os justos, não são almas desencarnadas que vagam pelo céu esperando para reunir os seus corpos na ressurreição final. Além disso, sobre o que Paulo poderia estar falando em 1 Coríntios capítulo 15, 18, quando disse que se não houvesse ressurreição dos mortos, então os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Como poderiam estar perdidos se já estão na bem-aventurança do céu? E estão lá há tanto tempo, desde que morreram. Uma doutrina central do Novo Testamento, a ressurreição dos mortos por ocasião do retorno de Cristo, é anulada pelo falso ensino de que os justos mortos voam para a sua recompensa eterna após a morte. No entanto, ouvimos isso o tempo todo, principalmente nos funerais, amados? Como ajudar as pessoas a entender que a ideia de que os mortos estão dormindo é uma boa notícia?
pois estão em repouso e não experimentam do sofrimento, dor e sofrimento. Bom, é uma boa notícia, porque como seria atribulado a vida dos que em cima, vendo seus entes queridos, agora sim, como que eles já estariam lá desfrutando do paraíso, né? Se eles estão lá em cima, citado na lição passada, algumas lições passadas aí, que eles estão lá de cima vendo e intercedendo pelos que estão aqui embaixo, como que eles poderiam estar bem? Pais vendo seus filhos, como acontece dia a dia, sendo assassinados, né? Tendo suas filhas abusadas sexualmente, até crianças abusadas sexualmente, filhos que se perderam no caminho, estão em uso de droga, filhos que estão em prostituição, né? Os seus entes queridos, de uma forma geral, sendo injustiçados. Quantos pontos negativos eu podia citar aqui? Lá de cima, o ente querido vendo aqui embaixo. Não poderia ser chamado de paraíso, porque a palavra diz que lá não há sofrimento, não há lágrima, não há dor, né? Então, amados, a palavra de Deus é que diz. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar nos corações de todos, Senhor, que pensam diferente da Tua palavra, baseado em livros, baseado em vídeos, mas que tão somente, Senhor, possam se aprofundar na leitura da Tua palavra, meu Deus, texto a texto que são citados, para que haja, Senhor, um clareamento dos olhos, meu Deus, que ninguém venha ficar ofendido com a leitura do guia do estudo da Tua palavra, Senhor, antes de mergulhar na Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus, que traga, Senhor, entendimento, esclarecimento, Senhor, aos ouvintes. Coloco diante de Ti, Senhor, a todos, meu Deus, que estão ouvindo e aos que não estão ouvindo, que de uma maneira ou outra, Senhor, vai repercutir essas lições. No nome de Jesus, Pai. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.